Oi, gente, tudo bem com vocês? Agora nós seguimos com a nossa aula de filosofia, certo? Nós estamos no conteúdo do segundo bimestre. Nós vamos continuar com o capítulo 17, com o título Razão e Fé. E vocês já sabem, né, que a nossa rotina de sala de aula, a gente não estuda um capítulo todo de uma vez. Nós vamos estudando os tópicos e fazendo atividades de cada tópico, para que vocês consigam sintetizar o conteúdo melhor. Então, nós vamos fazer da mesma forma aqui, certo? O nosso conteúdo, o nosso tema de hoje, dentro do capítulo Razão e Fé, é. Antes de falar o conteúdo, anotem aí a agenda, certo? O capítulo 17, Razão e Fé, a atividade vai estar no portal. Eu vou enviar um documento em PDF com algumas questões sobre esse conteúdo que eu vou explicar agora, para que vocês resolvam em casa e retornem para mim dentro de um prazo de uma semana. Né? Eu vou passar a atividade na segunda-feira dessa semana e vou receber até a segunda-feira da próxima semana. Professora, eu terminei a atividade antes, eu posso enviar? Pode, certo? Na verdade, deve enviar. Outra coisa, enviem só respostas, certo? Tanto a atividade do livro, quanto essas atividades que vão em PDF, podem enviar só as respostas, como a gente também já faz em sala de aula, certo? O nosso conteúdo vai ficar um pouquinho pequeno para vocês, certo? Mas todo esse conteúdo ele foi retirado do livro de vocês. Aqui nós temos o capítulo 16, mas é porque é uma edição mais antiga do livro de vocês, mas o conteúdo é o mesmo, o assunto é o mesmo, certo? Não se preocupem com isso. Vocês encontram lá no início do capítulo 17 do livro de vocês, tema Razão e Fé. Eu vou abrir aqui um pouquinho só para vocês visualizarem um pouco, certo? Mas, como eu já falei, não dá para enxergar aqui, mas tem no livro de vocês. O nosso assunto de hoje é o paganismo e o cristianismo, certo? Vocês já conhecem muito bem o cristianismo, nós já estudamos nas outras aulas. Talvez o que seja novo para vocês é a questão do que é o paganismo, certo? O paganismo, ele é uma palavra de origem latim que significa paganos, certo? Essa palavra, ela vem de um período que as pessoas viviam no campo, as pessoas viviam aos redores. E aí, gente, desculpa, eram aqueles que viviam no campo, aqueles que viviam ao redor das cidades de Grécia, certo? Então, quando veio o cristianismo, eles começaram a chamar aqueles que não seguiam o cristianismo de pagãos. Por isso que existe essa semelhança, certo? Ah, mas o que é que tem a ver o pagão que não segue o cristianismo com os paganos que viviam no campo? Porque esses campos, gente, eram territórios distribuídos em localidades e cada distrito, cada localidade seguia uma espiritualidade diferente. Então, com a vinda do cristianismo, muitos não deixaram de seguir o seu ser divino, que já existia da sua cultura, para seguir o cristianismo. Então a igreja ela começa a tratar esses como os pagãos, certo? E posteriormente ele foi utilizado para qualquer pessoa que não seguisse o cristianismo. Então os muçulmanos, por exemplo, eles eram chamados de pagãos no período das cruzadas, porque eles não seguiam o cristianismo. E na filosofia, se utilizava esse termo muito para os filósofos clássicos. Então, quando se fala de Aristóteles, de Platão, são escritores clássicos ou pagãos, certo? Eu vou só passar aqui o slide para a gente ir para o nosso próximo conteúdo, certo? Aqui ele dá, certo? Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Aqui nós temos, gente, a questão que o cristianismo ele foi perseguido durante muito tempo, certo? Mas que eles tentaram sempre manter viva a fé dos adeptos, certo? A principal fonte do cristianismo é a redenção, a vida de, desculpa, gente, a revelação divina, ou seja, a manifestação de uma série de verdades ou mandamentos transmitidos
por Deus aos homens. E logo aqui, em seguida, nós temos os primeiros templos e os apologistas. Quem eram os apologistas? Primeiro eu vou dar uma leiturinha sobre esse texto que tem aqui, depois nós continuamos a explicação, certo? Lembrando que tudo isso aqui tem no livro de vocês. A imagem pode até ser diferente no livro de vocês, mas o conteúdo é o mesmo. Então, nós temos que a partir do século II, contudo, os teólogos cristãos resolveram adaptar-se à nova fé e aos seus textos próprios, adaptando com os textos dos filósofos pagãos. Os filósofos pagãos, esses que eu já falei para vocês quem eram. Os religiosos que se propuseram a elaborar a doutrina foram chamados de padres pela igreja, certo? Padres da igreja. Então, nesse momento, nós temos que os apologistas, ou desculpa, os patristas, eles eram os padres, certo? E recebe esse nome justamente por isso, porque era um movimento prosseguido pelos padres. E esses padres, eles tinham por objetivo a evangelização dos pagãos, a conversão dos fiéis para a fé cristã. E como nós já sabemos que também, da sabedoria de todos, que Jesus deixou essa tarefa, não é, de evangelização para os seus discípulos, os seus apóstolos. E os patristas, eles tentam seguir nesse mesmo raciocínio, certo? De evangelizar, de converter todos aqueles. E continuando, sim, e os padres, eles seguiam nesse mesmo propósito, certo? De evangelizar, de converter esses infiéis ao cristianismo. E eles tinham um objeto poderoso nas suas mãos, que era a questão da Bíblia, certo? Dos textos, a Bíblia. Mas, nessa tarefa, eles esbarram com os povos que já estavam acostumados com a filosofia, com os povos da cultura grego-romana, que já tinham o seu estilo de vida, que eram povos intelectuais, que seguiam uma cultura diferente. Então, essa tarefa não fica muito fácil para eles. E aí, eles precisam delimitar, eles precisam reavaliar a sua forma de agir. Eles refletem sobre a relação entre a, a fé e a razão, com o objetivo de, converter esses pagãos para a fé cristã. Porque, ao trazer o evangelho, eles inserem na cultura desses povos novas ideias, que são totalmente desconhecidas, que são ideias novas para eles, mas que ao mesmo tempo são ideias absurdas para essas pessoas. Como, por exemplo, a ideia da criação do mundo. A Bíblia, ela diz que Deus criou o mundo do nada, que ele estava lá, onipotente, onipresente, e pã, criou o mundo. Porém, eles vêm de uma civilização composta por filósofos e eles não acreditam nisso. Eles acham que isso é impossível, que isso é um absurdo, que não era racional. Desde Parmênides, que nós já estudamos, os filósofos gregos, eles já sabiam, eles já tinham uma noção de que o ser, ele não vem do nada, ele não vem, o ser não vem do não ser, que o mundo ele não surge do nada e que o mundo dentro dessa tradição filosófica ele é eterno, ele sempre existiu e que não teve o início com a criação do nada. Ele apenas vai passando por ciclos de renovação, segundo alguns, não sobre todos. E simplesmente não existe esse pensamento, essa percepção dentro da filosofia de um Deus que cria tudo do nada, certo? Mas isso, não estou dizendo que isso é algo é,
que vocês devem deixar de seguir os seus pensamentos para pensar nisso. Eu estou falando de um pensamento que existia justamente nesse período e justamente do trabalho rigoroso que os apologistas tiveram que fazer ou tentaram fazer para converter uma população que vinha da cultura de uma civilização que vinha da cultura greco-romana a deixar de ser pagã e a seguir o cristianismo. Lembrando, eles tinham a sua própria cultura. Pronto, no próximo aqui, vamos dar uma olhada. Vou abrir aqui, vai aparecer pequeno para vocês, certo? Mas como eu já disse, esse conteúdo ele tem no livro de vocês. Então, tudo está lá, bem direitinho, certo? É só para vocês darem uma olhada básica aqui, mas que está no conteúdo no livro de vocês. E eu vou dar uma explicadinha agora para vocês, certo? A patrística, ela se estendeu do século II ao século V, simultânea ao período do declínio do Império Romano, na Antiguidade. Podemos definir dois momentos importantes na patrística, certo? O primeiro são os primeiros padres da igreja, os apologistas, do século II ao século IV, e o auge da patrística, do século IV ao século V, com Agostinho, certo? E também com, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no número, e com Agostinho e com o Justino, certo? Inclusive, na nossa próxima aula, nós estudaremos o Agostinho. Os esforços de converter os pagãos, combater as heresias e justificar a fé, os primeiros padres da igreja, eles escreveram obras apológicas. Essas obras, os mais antigos são os apologistas gregos, entre os quais se destacam o Justino, que eu já falei um pouco para vocês, que se destaca no período da Roma Antiga e posteriormente foi canonizado no período em que os cristãos eram perseguidos. Os primeiros defensores da nova religião, eles se debruçaram os primeiros defensores da nova religião, eles se debruçaram sobre inúmeros temas, mas grande parte desses assuntos tratados pelos apologistas se contrapunham à concepção grega, certo, de um Deus que é diferente. Eles afirmavam a certeza da ligação de Deus com a sua criatura, o que levou à discussão sobre a natureza de Deus e da alma também, sobre a vida futura, sobre o confronto entre o bem e o mal, a noção do pecado, tudo isso a fim de reorientar o comportamento moral humano conforme a ideia de salvação. E, de acordo com essa perspectiva, os valores são transcendentes, porque eles resultam de, de doação, da adoração divina, da doação divina. E o que torna os cristãos um ser que teme o castigo divino. Em relação às outras fontes que nós temos aqui no slide, nós temos que a Bíblia ela foi a primeira fonte dos teólogos cristãos, mas isso não impediu que recorressem a outras fontes, diferentes obras em diferentes tempos, poderiam ser adotadas a nova ordem, e dependia do que havia disponível. Um desses exemplos é que os defensores do helenismo romano, como Cícero, que nós já estudamos, como as obras de Pontinus, esses são exemplos de obras que eram utilizadas.
E na nossa aula de hoje, esse é o nosso conteúdo, certo? Nós temos uma atividade que vai ser colocada em PDF para vocês lá no sistema sobre tudo isso que a gente estudou. E as dúvidas, elas devem ser lançadas no fórum, certo, gente? Tentem arranjar um cantinho na casa de vocês que dê para estudar, tem um material didático por perto.